Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz, a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. Nós estamos agora, mais uma vez, com você, neste canal Metanoia. Metanoia é uma palavra grega que quer dizer mudança de mente. E nós escolhemos esse nome, pegamos esse nome exatamente por isso. Por ele ter o significado mudança de mente. Porque todos nós precisamos ter as nossas mentes mudadas, transformadas. Mas transformadas pelo quê? Por qualquer coisa? Não. Transformadas pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é fogo consumidor. Ela consome o pecado e dá-nos uma nova vida em Cristo Jesus. Então eu quero convidar você a nos acompanhar nesse canal Metanoia. Se inscreva nesse canal. Vai lá a hora que você abrir o vídeo. Vai lá no inscrever-se. Toque, inscreva-se, ative o sininho. Você está inscrito no canal. E inscrito no canal, você receberá imediatamente cada vídeo que for postado. Mas eu quero pedir para você não só isso. Eu quero pedir para você, em nome do Senhor Jesus, que você compartilhe este canal, essas mensagens, com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe com suas redes sociais, ou se você não tem redes sociais, com as pessoas que você conhece, com os contatos que você tem no WhatsApp. Não importa. O que importa é que você compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas tenham uma oportunidade, a mesma oportunidade que você está tendo, de ouvir a palavra do Senhor. E ter a oportunidade de ter a sua vida transformada. Para que outras pessoas também precisam disso. O mundo inteiro precisa ser transformado. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Todas as profecias bíblicas acerca da volta de Jesus já se cumpriram. Então nós precisamos, eu e você, precisamos alcançar o maior número de pessoas possíveis com a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é a única que tem o poder de mudar mentes e corações. De pegar um coração de pedra e transformar num coração de carne. De pegar um coração endurecido e transformar num coração maleável, num coração amável, num coração cheio de alegria, de paz. Porque é isso que o Senhor tem para nós. Paz e alegria. Meu irmão e minha irmã, nós estamos mais uma vez hoje, junto com você, e queremos compartilhar uma palavra muito especial, uma palavra muito conhecida, mas uma palavra que é um pouco, às vezes a gente lê e não entende muito bem, que são sobre as 10 pragas enviadas por Deus sobre o Egito. Eu quero falar com você sobre as 10 pragas do Egito. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia aí, e acompanhar comigo. Vou ler um versículo apenas e depois vou mencionar os textos bíblicos. O versículo, capítulo 5, o versículo 1, que diz assim: Depois falou Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa
o meu povo ir, para que me preste culto no deserto. Este é apenas um versículo da palavra do Senhor. Moisés e Arão, comissionados por Deus, foram a Faraó e disseram a palavra que Deus havia mandado nos dizer: deixa o meu povo ir ao deserto para prestar-me culto. Então hoje eu quero convidar você, desde já, saia de onde você está, saia da posição que você está e dirija-se à presença do Senhor para prestar-lhe culto. E como eu disse, a partir deste momento, quando eles falam a Faraó, Faraó vai falar para eles assim: olha, não vou deixar o povo ir. Eu não conheço esse Deus, não sei quem é esse Deus, não reconheço e não vou deixar o povo partir. E eles então, e a partir daí começa todo um mover de Deus através de prodígios maravilhosos diante de Faraó e de todo o Egito. E a primeira praga que Deus derramou sobre o Egito foi uma praga de sangue. Ele disse para Moisés falar para Arão, pegar o cajado, ir até a beira do Nilo e ferir as águas do Nilo. E elas se transformariam em sangue. Mas não só as águas do Nilo, como todas as águas de todo o Egito. As águas que estavam nas vasilhas de beber, as águas que estavam nas piscinas dos egípcios, onde estivesse água, essa água se transformaria em sangue. E assim se fez. E houve um grande lamento dos egípcios, porque o rio Nilo era considerado por eles um rio sagrado. O rio sagrado. E tinha como Deus o Deus Quinum. Esse Deus Quinum não pôde fazer absolutamente nada para impedir que as águas do Nilo se transformassem em sangue. E aí os peixes morreram, tudo que havia dentro das águas morreu. E os egípcios ficaram espantados. Mas essa praga é interessante, que aí Faraó chama os seus magos, os seus encantadores, e os seus magos encantadores também realizam essa praga. Eles pegam uma vasilha com água normal, tocam nela e ela se transforma em sangue. Aí Faraó diz: nós também fazemos isso. Nós também fazemos isso. Ok, passou. Aí Moisés sai da presença de Faraó, mas Deus volta a falar com ele. Moisés, vá até Faraó e diz a ele que se ele não deixar meu povo ir, não deixar meu povo partir para prestar-me culto, eu farei com que as águas do Nilo, os pântanos e todos os lugares onde há rãs, essas rãs se multiplicarão de tal forma que encherão as ruas, encherão as casas de todos os egípcios, encherão o palácio, e elas subirão nas suas camas, elas subirão nos seus fornos onde vocês assam os seus pães, elas entrarão dentro das vasilhas onde vocês amassam os pães. E assim se fez. E todo o Egito foi inundado por rãs. E a rã era sagrada para os egípcios. Para você ter ideia, se um egípcio
caminhando na beira do Nilo, por um acaso, sem ver, pisasse em uma rã, ele era considerado digno de morte. Mas agora, com tantas rãs espalhadas por todos os lugares, eles não tinham nem como andar, eles não tinham o que fazer, porque eles não podiam andar nas ruas porque as ruas estavam lotadas de rãs. Eles não podiam sentar nas cadeiras porque sobre suas cadeiras haviam rãs. Não podiam deitar nas suas camas porque as suas camas estavam cheias de rãs. E com isso, as rãs, elas tinham um Deus. Elas eram representadas por um Deus. O Deus Eget. E o Deus Eget nada pôde fazer para impedir a proliferação das rãs. Ele não pôde fazer nada. Mas até aí, os magos do Egito também conseguiram produzir rãs. E aí nós chegamos na terceira praga, a praga dos piolhos, pavor dos egípcios. Os egípcios raspavam as suas cabeças e usavam perucas, porque eles tinham pavor de piolhos. E como eles tinham pavor de piolhos, o Senhor falou para Arão: Arão, fere a terra com o seu cajado, e todo o pó da terra se transformará em piolhos. E Arão fez. E assim aconteceu. Os piolhos tomaram conta de todas as pessoas ficaram piolhentas. E não só as pessoas, como toda a criação, todos os animais também ficaram cheios de piolhos. E essa quantidade enorme de piolhos, imagina só, havia um Deus também para eles. Havia um Deus que eles adoravam, que eles acreditavam que era o Deus que os livrava dos piolhos, que controlava os piolhos, para que eles não pegassem piolhos. E ele tinha um Deus. O Deus se chamava Geb. Mas o Deus Geb nada pôde fazer para impedir a proliferação dos piolhos. Eles invocaram Geb. Geb era responsável pela generosidade da terra, pela produção da terra, pelos legumes, por toda a alimentação do Egito. E também tinha o Deus Har Par Remet. E os egípcios invocaram esse Deus. Mas é interessante que os sacerdotes egípcios, eles não puderam adentrar aos templos para invocar os deuses e pedir aos deuses que os livrasse daquela praga, porque os sacerdotes, eles tinham que se purificar muito, se banhar, se lavar bem para poder se apresentar na presença dos deuses. E como apresentar na presença dos deuses cheio de piolhos? E não adiantava lavar. Lavava, tirava, vinha outro. Mas essa praga, os magos do Egito também puderam fazer. Eles também reproduziram piolhos. E aí Faraó, não vou deixar o povo ir mesmo. Vocês estão fazendo e os meus magos também fazem. O que vocês estão chamando de milagre do seu Deus, os meus magos também fazem. Ótimo. Só que isso durou até a terceira praga. A partir da terceira praga, os magos não puderam mais fazer absolutamente nada.
E a Bíblia nos fala que a partir da primeira praga, a partir da quarta, a partir dessa praga, da terceira praga, que Deus, a partir de então, faria separação entre os egípcios e os israelitas, os hebreus. Tudo que aconteceria agora, a partir da quarta praga, atingiria somente os egípcios e a terra do Egito. Mas a terra onde estavam os filhos de Israel, a terra de Gósen, essa terra não seria atingida. Essa terra foi dada aos hebreus por José, quando José era vizir do Egito, ou governador do Egito. Quando Jacó, por causa da grande fome que houve sobre a terra, e só no Egito havia alimentos, porque José, instruído por Deus, havia ajuntado mantimento no Egito. Jacó, ou Israel, como já era chamado, conhecido, ele desceu para o Egito com 70 pessoas. E ao chegar no Egito, reencontrou seu filho, que há muitos anos não via, e Faraó disse para ele: dê-lhes a melhor terra, dê-lhes a terra, para que eles possam cultivar e possam reproduzir os seus rebanhos, já que eles são reprodutores, eles são pessoas que cuidam de rebanhos de ovelhas. E essa terra foi dada aos israelitas. E a partir da quarta praga, o Senhor então separa toda a terra do Egito desta parte chamada Gósen. E aí veio uma praga de enxames. A Bíblia chama essa praga de enxames de praga de moscas. Mas no hebraico não está escrito moscas, praga de moscas, e sim enxames. E esses enxames provavelmente seja, não de moscas, mas de besouros, conhecido no Egito como escaravelo. E o escaravelo era também adorado pelos egípcios. O escaravelo era um besouro que se alimentava do esterco. Ele andava no esterco, madeira podre, coisas em decomposição. Eles eram conhecidos no Egito como criaturas que se proliferavam a partir de matéria em decomposição. Porque naquele momento os egípcios não entendiam que, na verdade, eles proliferavam a partir de matéria em decomposição, como o esterco, porque, na verdade, eles passavam por ali, deixavam seus ovos, e os seus ovos depois iam se multiplicando. E havia um Deus para esta espécie de besouro. Era o Deus Keter. O Deus Keter era conhecido no Egito como o Deus que empurrava o sol pelo céu. Por isso, o nome do besouro. O nome, desculpa o nome, mas é o nome que está. O besouro era conhecido como rola-bosta, porque ele ia fazendo montes e ia rolando e formando montes e mais montes. E assim eles criam que esse Deus Keter também ele ia enrolando o sol e conduzindo o sol pelo céu
até o sol se pôr. E essa praga, a partir dessa praga, nessa praga dos besouros, os magos não conseguiram reproduzir. E Faraó então disse, não, chamou Moisés, manda, ora ao seu Deus, tira isso do nosso meio e eu vou deixar o povo ir. Moisés foi, orou ao Senhor e voltou a ele. Mas o coração de Faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir. Aí Moisés vai diante dele novamente e fala para ele, olha, assim diz o Senhor Deus, deixa o meu povo ir para prestar-me culto. Se você não deixar, virá uma peste sobre todos os seus animais que estão no campo. Mas ele não acreditou muito nisso, apesar de já ter visto todas essas outras pragas. E os animais tinham um Deus também, que era adorado no Egito. Na verdade, o Egito tinha um panteão de deuses, ou seja, uma multidão de deuses. Tinha Deus para todas as coisas. E o Deus que era responsável por proteger os animais no campo era Ptah, representado pelo touro Apis. O touro Apis, para você ter ideia, esse touro era tão adorado no Egito, ele era tratado, ele ficava num lugar especial. Nós podemos dizer que ele era tratado a pão de ló. De tão especial era a sua alimentação. E esse boi era tão adorado, esse deus Apis, não boi, mas era representado por um boi, esse deus Apis era tão adorado que quando ele morria, havia grande pranto no Egito, como se tivesse morrido um faraó. E esse boi que morrera, ele era embalsamado e era o ritual para o sepultamento dele era o mesmo que era dado aos faraós. Tamanha era a adoração de todo o Egito esse boi. Então havia grande pranto por todo o Egito. Parece que tinha morrido um faraó, mas não, tinha morrido um boi. Era o boi responsável pelos animais. E esse boi tão adorado, nada pôde fazer contra a peste que veio sobre os animais. E morreu muitos dos animais dos egípcios. Muitos e muitos morreram. Mas o deus Apis nada pôde fazer. Aí vem a sexta praga. A praga das úlceras. Ou da sarna. A sarna. A sarna foi tamanha. Sarna, para quem não conhece, é algo que dá na pele e coça muito. Então, na medida que eles estavam com sarna e se coçavam, na medida que se coçavam, essa sarna se transformava em úlceras, ou seja, em feridas. E essas feridas doíam muito, e incomodavam muito, e enfraqueciam, tiravam a força das pessoas. Eles se tornaram, todo o Egito, do palácio até a serva, que mais pobre que havia no Egito. Todos ficaram cheios de sarnas que se transformaram em úlceras, menos os filhos de Israel que estavam na terra de Góis. E havia um Deus para proteger os egípcios destas úlceras, de sarna. Havia um Deus para isso também, eles tinham um Deus para isso. Ou seja, deveria ser normal isso no meio do povo. Por isso ter um Deus para isso. E o Deus se chamava Imhotep. Imhotep, Deus da medicina.
E tinha também Ísis, esposa de Osíris. Ísis e Osíris são dois deuses da tríade de deuses do Egito. Ísis e Osíris, ou seja, eram deuses superiores que haviam no Egito e eram responsáveis por isso. Eles nada puderam fazer. Tanto as pessoas como os animais foram feridos. E havia ainda uma outra deusa, a deusa Sekhmet, que também nada pôde fazer. Todos ficaram cheios de sarnas e de feridas por todo o corpo. Aí veio a sétima praga. E muitos animais morreram, muitos. E veio a sétima praga. A sétima praga terrível. Chuva de granizo e saraiva. Ou seja, chuva de pedra e de fogo. Então aqueles animais que não haviam morrido por causa das úlceras, agora estavam expostos, assim como todas as pessoas estavam expostas a essa praga, a essa saraivada. E era muito incomum, porque naquele momento, naquela parte do globo terrestre, naquela região, no Egito, naquele espaço onde eles estavam, chovia apenas 5 milímetros de chuva por ano. E de repente vem uma chuva imensa de pedras e de fogo, pedras de fogo. E tem alguns deuses para protegê-los disso. Os deuses eram Nu, deus do ar, Shu, deusa do ar e portadora do céu, que era dona, que protegia o céu, Horus, que é mais um da tríade de deuses egípcios, que era visto como que ele tinha cabeça de falcão. Ele era o terceiro membro da tríade. Ísis, Osíris e Horus, os três maiores deuses de todo o Egito. Tinha Sete. Sete era o deus das tempestades. O deus das tempestades nada pode fazer para impedir que o Deus único destruísse grande parte do Egito, de egípcios e de animais, com a chuva de granizo e a chuva de pedras de fogo. E tinha ainda Osíris. Osíris também era Deus responsável por isso. Então aqui nós vemos dois deuses responsáveis pela tríade de deuses egípcios. Nós vemos Horus e nós vemos Osíris, que nada puderam fazer. Eram os grandes deuses, eram os mais adorados. Mais à frente nós vamos ver, na verdade, Faraó, lembra? Faraó era conhecido como o Horus vivo na Terra. Faraó era a encarnação do deus Horus. Nada pôde fazer. E aí, aquilo que já tinha sido terrível, na praga do Nilo, praga de sangue, peixes morreram. Praga depois sobre os animais, parte do rebanho morreu. Menos carne, menos leite, menos peixe. E menos roupa. Porque a chuva de pedra e de fogo destruiu as plantações de linho do Egito. O Egito não tinha mais como fabricar os seus tecidos para fazer as suas roupas.
linho do Egito, que você, como bem sabe, até hoje é conhecido como um dos tecidos mais finos do mundo. Foi destruído. Aí vem a 8ª praga. Já tinha tido todas essas pragas. Tinha acabado de cair fogo do céu. E na hora que estava caindo fogo do céu e destruindo tudo, Faraó mandou 2 dos seus oficiais ir até Moisés, porque Moisés estava no cume do monte, com os braços erguidos, como o Senhor havia mandado. Ir até Moisés e falar com Moisés para ir ter com ele. E Moisés foi. Ele falou: olha, eu pequei contra o seu Deus, pequei contra você, Moisés. Agora eu estou arrependido. Ore ao seu Deus para que ele acabe com essa praga e que ele me perdoe. E eu deixarei o povo ir. Moisés fez conforme ele pediu. Mas quando passado a praga, o coração de Faraó se endureceu ainda mais. Endurecendo-se ainda mais. Não teve outra coisa a não ser Deus enviar mais uma praga. Deus humilhar mais uma divindade egípcia. 8ª praga, praga dos gafanhotos. O que tinha sobrado da saraiva foi consumido pelos gafanhotos. Onde passa gafanhoto não sobra nada. Tudo que era verde no Egito, tudo que é folha, capim para os animais, árvores, aquilo que, até mesmo o que eles tinham estocado dentro das suas casas. Os gafanhotos devoraram tudo. Eles já tinham ficado sem comer na praga do sangue, porque eles não tinham como comer e nem tinham como, porque não tinham água, não tinham nem beber, eles podiam. Na praga das rãs, e assim foi. E agora chega a praga dos gafanhotos. Era como se fosse, nós poderíamos, agora Deus deu um golpe de misericórdia. E mais uma vez, deuses do Egito são humilhados. E os deuses responsáveis pela plantação, pelo verde do Egito, eram Anubis, que responsável por guardar os campos, Osíris, aqui novamente Osíris, da Tríade, um dos maiores deuses do Egito. Ele era responsável pela agricultura. Nada pôde fazer para poupar a agricultura. Tudo foi comido pelos gafanhotos. E ainda tinha Ísis, mais um deus soberano no Egito, tido como soberano. Set, Nefer, Sher, Amun, deuses do ar e do vento. Todos esses deuses juntos não puderam impedir que um só gafanhoto não se alimentasse de tudo que havia sobrado da chuva de granizo e da charada de fogo. E aí o que Faraó faz? Pede para Moisés. Moisés, olha, pequei, errei, estou arrependido. Ore por mim ao seu Deus e eu vou deixar o povo ir. Moisés ora. Moisés invoca o Senhor. Deus faz soprar um vento e lança todos os gafanhotos no mar. Livre dos gafanhotos, o que Faraó faz? O que Ramsés faz? Não vou deixar o povo ir. O povo vai ficar aqui, vai continuar escravo aqui no Egito. Tá bom? O Senhor disse que haveria de libertá-los. E Deus não falou que haveria de libertá-los pela primeira vez com Moisés. Não. Falou com Abraão.
Quando Abraão foi oferecer um sacrifício ao Senhor, certo dia Abraão foi oferecer sacrifício ao Senhor, e foi um dia difícil, porque se escureceu e as aves de rapina queriam consumir o sacrifício, e Abraão enxotava-os para que não consumisse o sacrifício, aguardando que Deus mandasse do céu o fogo e consumisse o sacrifício, em sinal de que estava aceitando o sacrifício de Abraão. Mas ao invés disso, Deus fez com que Abraão caísse num pesado sono e falou com ele: Abraão, você será pai de muitas nações. Você será pai de uma grande nação. Mas essa nação, ela se tornará serva de uma outra nação. Eles se tornarão escravos. Mas depois de passado o tempo da escravidão, eu visitarei a nação que os escravizar, com mão poderosa e com mão forte, e os livrarei, os libertarei, os resgatarei para mim. E eles foram para o Egito. E no Egito eles ficaram 430 anos escravos. Mas quando se completou 430 anos, o Senhor, como nós estamos vendo, visitou o Egito com mão poderosa. E depois dos gafanhotos e de ele voltar atrás, não deixar o povo ir, então o Senhor manda uma nona praga, a praga das trevas, terror no Egito. Os egípcios morriam de medo da noite. Eles não saíam nas ruas à noite, porque eles tinham medo da noite. Porque para eles, naquele momento, a serpente Apep estava lutando contra o deus Ra. E se a serpente Apep vencesse, Ra não voltaria a brilhar no dia seguinte. E eles permaneceriam no escuro. Mas o Senhor mandou, disse para Moisés: olha, fala para Ramsés, fala para o faraó, que eu vou enviar trevas sobre toda a terra do Egito, com exceção da terra onde estão os hebreus. E as trevas serão tão densas que poderão ser tocadas. E assim se fez. E Deus então julga. Há mais um julgamento de Deus sobre toda a terra, toda a religião e cultura do Egito. Porque agora era o terceiro na tríade de deuses, que era o deus Ra, que estava sendo humilhado, estava sendo vencido. Ra era o deus Sol. Eles adoravam esse deus. Então, quando o dia amanhecia, todo mundo saía à rua. Dava ao final da tarde, hora que o sol se punha, todos dentro de casa, ninguém no meio das ruas. Todos tinham medo do escuro. E Deus mandou a praga, então, vencendo Ra, vencendo Atum, vencendo Horus. Horus é identificado com o deus Amon, por isso Amon-Ra. Amon-Ra quer dizer o Deus que nos protege com toda a luz, com toda a claridade. Amon-Ra era o maior deus dos egípcios. A tríade, como eu disse, Ísis, Osíris e Ra, ou Amon-Ra. Os faraós, eles colocavam nomes parecidos. Ramsés, Ramsés, Tancum, Amon-Ra. Nada pôde fazer. Ele ficou em absoluto silêncio.
preso nas trevas, assim como os egípcios, durante 3 dias e 3 noites. As pragas permaneceram no Egito. Aí o Senhor então envia a 10ª praga e disse a Moisés: Moisés, agora esta praga, Faraó e os egípcios não só os deixarão ir, como os expulsarão do meio deles. Qual praga é essa? A praga dos primogênitos. Deus orientou o seu povo que matasse um cordeiro, pegasse o sangue do cordeiro, colocasse nos umbrais e nas laterais das portas de suas casas. Porque à meia-noite, quando o anjo da morte passasse, a casa que estivesse com os umbrais marcados pelo sangue do cordeiro, a família dentro de casa, ceando o cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento. O anjo da morte passaria por essa casa e não entraria ali. E ali não haveria morte. Moisés falou para Faraó o seguinte, ele falou assim, olha, Faraó, ele insistiu com Faraó, porque ele falou, olha, o teu filho vai morrer, o herdeiro do trono do Egito vai morrer. Haverá grande lamento no Egito como nunca houve e nunca haverá. E Deus fará separação entre os egípcios e o seu povo, de maneira que entre o povo dele nenhum cão rosnará. Nenhum cão rosnará, para que se saiba que Deus faz separação entre o seu povo e o povo que os oprime. Mas Faraó não acreditou. Ele não acreditou nisso. E por que praga dos primogênitos? Porque Israel é o primogênito de Deus. Como Israel é o primogênito de Deus, para separar o seu povo daqueles que não faziam a sua vontade, que seguiam a outros deuses, a deuses que eram idólatras, ele manda. E aí há grande lamento, porque em todas as casas do Egito havia mortos. E as pessoas choravam e choravam em altas vozes. Como Moisés disse ao ouvir, um grande lamento, como nunca antes e nunca depois houve. Mas por que Faraó não deixou o povo ir? Porque ele confiou nos seus deuses. Ou seja, ele confiou no Deus Sekhmet, a deusa da proteção, a deusa que protegia a família real. Em Menhemet, deusa do parto, que também protegeria os primogênitos. Sabec, deus de proteção e fertilidade, sintetizava o poder dos faraós. E Penuimutet usava coroa branca representando o Alto Egito, porque o faraó era faraó de 2 coroas, do Alto e do Baixo Egito. E esse Deus do Alto Egito, ele era representado por uma coroa branca no alto da cabeça do faraó, trazendo proteção especial para o faraó.
mas não trouxe. Não trouxe. E também Osíris, doador da vida e dominante, responsável pela vida, responsável por manter a ordem cósmica. E Faraó, o próprio Faraó, que era um deus. Como eu disse anteriormente, ele era visto como o Horus vivo na terra. E quando o anjo da morte passou, com certeza ele deve ter gritado com o anjo da morte, ele deve ter falado alto, ordenando que saísse do palácio. Mas não saiu. Todos os primogênitos que estavam no palácio, incluindo o herdeiro do trono, morreram, assim como todos os outros primogênitos que haviam no Egito. Mas no meio do povo de Israel, assim como Moisés tinha dito, nenhum cão rosnou para se fazer distinção entre o povo de Deus e aqueles que não são do Senhor. Queridos, como se tudo isso não bastasse. Aí o faraó fez o quê? Quando agora terrivelmente abalado, sofrendo, chorando, porque o seu filho primogênito tinha sido morto, ele chamou Moisés e falou assim, olha, vai embora, sai daqui, você e todo o seu povo vão embora. Não quero mais vê-los, não quero vê-lo, Moisés, nunca mais. E aí juntou-se todo o povo. A Bíblia diz que 6.000 homens, sem contar mulheres e crianças, saíram do Egito. E depois que saíram em direção ao deserto, ao caminho que Deus os orientou, Faraó endureceu o coração mais uma vez. Sabe o que Faraó fez? Juntou o seu exército, armou o seu exército até os dentes e foi atrás do povo. Agora não para trazê-los de volta para o Egito, mas para matá-los. Porque assim como os primogênitos haviam morrido, e particularmente o seu primogênito herdeiro do trono, agora ele queria todos mortos, inclusive Moisés. E eles partiram para o deserto. Porque o julgamento de Faraó, eles se consideravam filhos de Ra, ou Horus. Eles eram deuses que incorporavam o poder de todos os deuses do Egito. Poder da vida, poder da morte, poder da escravidão, ou seja, como eles eram uma encarnação dos deuses. Os faraós, eles podiam matar, eles podiam deixar viver quem quisesse, e eles podiam escravizar quem eles quisessem. Eles tinham poder para fazer o que bem entendesse. Eles eram responsáveis por manter a ordem cósmica. O último deus do Egito foi, como diz Daniel, pesado na balança. Quando a letra, lembra lá no livro de Daniel, aparece uma mão, escreve na parede e diz assim, pesado fostes na balança e achado infiel. Foi isso que Deus fez com Faraó. Pesou Faraó na balança e o achou infiel. Então o que o Senhor fez? Eles foram atrás de todo o seu povo para destruí-los. E quando o povo viu, o povo temeu e correram para Moisés. E Moisés disse a eles, olhem bem, este exército, este povo que hoje vocês estão vendo, vocês nunca mais os verão, porque o Senhor nos livrará com mão forte. E havia uma coluna de nuvem sobre o povo. Essa coluna se deslocou e colocou-se entre o exército de Faraó
e o povo de Israel. A coluna de nuvem ficou do lado dos egípcios. E a coluna de fogo do lado dos hebreus. De maneira que os egípcios não podiam avistar os hebreus. E nem os hebreus podiam avistar os egípcios. Até que todos passaram com o pé seco pelo meio do mar. E quando eles viram, quando o povo terminou de atravessar o mar, o Senhor saiu, retirou a nuvem que estava impedindo, a nuvem de fogo, a coluna de fogo e a nuvem que estava impedindo a passagem do exército de Faraó contra os hebreus, se deslocou e foi para frente dos hebreus e disse aos egípcios assim: vão, venham. E os egípcios foram e eles adentraram o mar. Mas a Bíblia diz que o Senhor fez uma coisa maravilhosa. Eles estavam em bigas, ou seja, carruagens de guerra, chamada de bigas no Egito. A Bíblia diz que o Senhor retorceu o aro das rodas das bigas, de maneira que elas não conseguiam se deslocar na areia com velocidade. E quando todo o exército adentrou-se no mar, e o povo de Israel do outro lado, aí agora olhando o exército de Faraó, e o povo vai nos pegar aqui agora. Aí o Senhor, com mão poderosa e forte, assim como ele tinha aberto o caminho no meio do mar, para que o povo dele passasse com os pés secos, agora ele faz com que as águas voltem-se para o seu lugar. Ou seja, as águas voltaram sobre todo o exército de Faraó. De maneira que tudo que já havia sido destruído no Egito, o Egito estava completamente destruído. Mas ele ainda tinha uma vantagem. Ele tinha um exército muito poderoso. Aí Deus fala: Faraó, pesado fosse na balança e fosse achado infiel, eis aqui o que eu faço com o seu exército. E a Bíblia diz que Faraó olhou e viu todo o seu exército boiando sobre as águas do Mar Vermelho. Meu irmão e minha irmã, nós servimos a um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus de graça e de misericórdia, mas é um Deus de justiça também. Muito se tem pregado sobre o amor de Deus, sobre a benignidade de Deus, sobre a bondade de Deus, que Deus é bom, é verdade. Deus é amor, é verdade. Tudo isso é verdade, mas Deus também é justiça. E quando Ele estabelece a sua justiça, ela pode até demorar um pouco. Com o povo de Israel demorou 430 anos. Pode demorar, mas quando vem de uma vez só e acaba com tudo. Não deixa nada de pé. Por isso eu convido você hoje, em nome de Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não faça como o Faraó, não endureça o teu coração. A palavra de Deus diz: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, credes em Deus. E você está ouvindo a voz do Senhor agora, eu sei que você está.
Porque é a palavra do Senhor que está sendo pregada, e a palavra do Senhor é fogo consumidor, e a palavra do Senhor agora quer consumir toda sorte de pecado que há na sua vida, todo caminho errado no qual você tem andado, todo caminho iníquo no qual você tem caminhado. E o Senhor está te convidando agora para mudar a rota. Não faça como o Faraó. Não vai atrás do povo do Senhor que Deus libertou. Pare de falar mal do povo de Deus e junte-se a Ele. Muito provavelmente, alguns egípcios se juntaram ao povo do Senhor. Porque Moisés era muito conhecido e muito querido no Egito, muito querido no palácio. E no Egito, ele tinha sido príncipe no Egito durante 40 anos. E ele era muito querido. A Bíblia fala isso. Ele não era querido só por Deus, ele era querido das pessoas também. E quando ele falou da primeira praga, aconteceu. Falou da segunda, aconteceu. Falou da nona, aconteceu. Falou da 10ª, aconteceu. Falou da 9ª, aconteceu. E aí falou que a 10ª vai ser a morte dos primogênitos. Provavelmente muitos egípcios o procuraram e pediram abrigo na sua casa ou na casa de outros hebreus que tinham os umbrais das portas marcados com sangue. Meu irmão e minha irmã, hoje é o dia de você marcar os umbrais da porta da sua vida com o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro te livrará de todo o mal, te livrará do anjo da morte, te livrará de tudo quanto se vier contra a sua vida. A Bíblia diz que Satanás, ele lança flechas durante o dia e durante a noite. E essas flechas às vezes nos atingem, às vezes tem atingido você. Talvez você esteja sendo atingido agora por uma das setas que Satanás tem enviado, representado por esses deuses aqui do Egito. Que na verdade todos esses deuses, por trás de cada um desses deuses estava um demônio. E esses demônios talvez tenham lançado flechas contra a sua vida, tenham lançado setas contra a sua vida, talvez setas de enfermidade, de contendas, de brigas na família, brigas com o cônjuge, briga com os filhos, desavença de toda sorte. Meu irmão e minha irmã, passe o sangue do Cordeiro agora sobre os umbrais da sua casa e seja liberto. Nenhuma seta mais te alcançará. Porque o anjo da morte vai passar. Mas se os umbrais das suas portas estiverem marcados com o sangue do Cordeiro, você não será atingido. Eu disse que Jesus está voltando. E está. Todas as profecias bíblicas já se cumpriram. E Ele está voltando. E haverá um tempo antes do ponto final de Deus na história da humanidade, um tempo de grande tribulação, como houve no Egito. Mas se você hoje entregar a sua vida ao Senhor, entregar totalmente ao Senhor, confiar nele, no dia da adversidade, você permanecerá de pé, como de pé permaneceu o povo de Deus, como de pé permaneceu Moisés com todo o povo de Deus. E você, como eles, vai atravessar o mar da iniquidade, porque o iníquo tomará conta de todas as coisas. Satanás colocará um homem que a Bíblia chama de iníquo
E ele vai escravizar, vai matar, vai destruir. Mas se você estiver com o seu nome escrito no livro da vida, você permanecerá na presença do Senhor e o anjo da morte não vai causar dano algum a você. O iníquo não causará dano algum a você. Porque o teu nome estará escrito no livro da vida com o sangue do Cordeiro. E quem poderá? Quem tem poder para apagar o teu nome escrito no livro da vida com o sangue do Cordeiro? Eu encerro dizendo: quando Jesus morreu naquela cruz, o seu sangue foi derramado. E foi derramado para nos purificar de todo o pecado. Passe esse sangue agora nos umbrais da sua porta. Nos umbrais da porta da sua própria vida. E seja salvo. Seja liberto. Seja poupado. Para adentrar no novo céu e na nova terra. Porque é isso que o Senhor diz. Que Ele criará novos céus e nova terra, onde não haverá choro, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá sofrimento, mas onde haverá paz e alegria no Espírito Santo. Entrega a tua vida ao Senhor agora, por favor. Por favor, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele vai fazer. Deixa ele mudar a sua mente agora. Deixe o Senhor fazer uma metanoia na sua mente agora. Mudar a sua mente. Transformar a sua mente. Transformar o seu coração. Transformar a sua vida. E conceder a você vida e vida com abundância. Que Deus te abençoe. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja sobre você. E sobre você permaneça hoje e até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém.